Oi, gente! Jó, capítulo 33. Vamos continuar com a conversa de Eliú, aquele jovem que nos ensinou ontem a respeitar a idade dele também. Não só ele respeitar a nossa, né, que somos mais velhos. E ele também nos ensinou que a sabedoria vem do Senhor e não só da experiência. Então, que eu espero que você tenha aprendido e respeitado. E aprendido a respeitar e parar de falar: você nem tirou as fraldas e tá querendo me ensinar? Eu ouvia isso quando eu era mais nova. Eu realmente não sabia. Mas não posso comparar a minha era com a era de hoje, né? Com a era do ChatGPT é impossível. Claro que eles têm muito mais conhecimentos do que eu na época, na idade deles, né? Na idade dos jovens. Estou falando jovens porque eu tenho 51 anos. Eu acho que eu tenho 20, mas eu tenho 51. Brincadeira, não acho que eu tenho 20, não. Acho que eu tenho uns 38, mas eu tenho 51. Vamos lá, para de conversar fiado. Vamos continuar, né, lendo o que Eliú tá falando, porque ele falou: eu tenho muita coisa para falar, eu tô perto de explodir como um vinho novo numa embalagem antiga. Eu tô perto de explodir, eu preciso falar. E aí ontem ele nos ensinou isso e hoje nós vamos continuar. São 33 versículos, é o capítulo 33 com 33 versículos. Vamos ver. Eu darei a minha opinião com franqueza, tá falando Eliú. Por isso, Jó, escute as minhas palavras e preste atenção em tudo que eu vou dizer. Eu estou pronto para começar e eu vou falar o que eu penso. Eu darei a minha opinião com franqueza. As minhas palavras serão sinceras, vindas do coração, pois foi o Espírito de Deus que me fez e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Ele é um rapaz sábio. Vamos ver o que ele vai falar, né? Tô até com medo. Depois dos amigos dele me traumatizaram. Um pior do que o outro. Vamos ver o que esse gurizinho vai falar, né? Responda-me se for capaz. Ele é ousado, né, esse guri? Prepare-se para discutir comigo. Cara, você tem que ter muita paciência. Acho que paciência encaixa bem aqui. Para ouvir um gurizinho falando isso com você. Você tá todo lascado. Você perdeu a saúde, a esposa, os filhos, as casas, os bens, a integridade, a fama, o poder. Tu perdeu tudo. E aí vem um guri, que eu imagino ter uns 15 anos, 16 anos, esse menino. Não fala a idade dele, mas para ele falar que os outros são bem mais velhos, eu imagino isso, uns 16 anos, sei lá. E ele fala isso: escute-se, prepare-se para conversar comigo. Tem que ter paciência para não se exaltar, né? Jó passou até por isso, cara. Até por isso, até por essa força, né? Essa força de não retrucar esse guri aqui, de deixar ele falar, né? Ele se sentiu ainda mais humilhado. Pronto, agora, depois de tudo que eu tô passando, ainda vem um guri querer me ensinar as coisas. Vem um piazinho desse querer me ensinar, querer falar de Deus pra mim. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Responda-me se for capaz e se prepare para discutir comigo. Para Deus, você e eu somos iguais. E eu também fui formado do barro. Por isso, não tenha medo de mim. Aguenta essa. Um gurizinho falando com você: não tenha medo de mim. Você já pensa assim na sua cabeça, de velho e de velha: quem é esse guri, gente? Pra falar uma coisa dessa? Por que eu teria medo de você? Você é um bosta. Acho que não pode falar essa palavra aqui. Mas muitas vezes a gente pensa: você não é nada e tá falando isso comigo. Isso é exaltação. Isso é falta de humildade da nossa parte. Isso chama etarismo inverso. Porque eles têm etarismo com a gente, que a gente é velho. E nós também temos etarismo com eles. Nós também temos um etarismo inverso. Tipo esse menino. Fala isso. Só de pensar a gente já fica irritado. Mas vamos ver. Ai, dorme com essa aí. Responda-me se for capaz. Ui. Para Deus, e é verdade, né? Para Deus nós somos iguais, fomos formados do barro. Por isso não tenha medo de mim. A minha intenção não é esmagar você.
Gente, que guri ousado. Esse menino é ousado. A minha intenção não é te esmagar, não é esmagar você. Não tenha medo de mim. Você disse que está inocente. Eu creio que ouvi você dizer o seguinte: eu não sou culpado. Eu não fiz nada de errado. Eu sou inocente. Eu estou inocente. Eu não cometi nenhum pecado. É Deus quem inventa motivos para me atacar. Ele me trata como se eu fosse um inimigo. Ele amarrou os meus pés com correntes e fica vigiando tudo que eu faço. Jó falou isso. No auge da... Isso aqui é a coisa da experiência. É aquela linha fininha que só uma pessoa que já passou por muitos problemas, por muitas experiências, entende, compreende que quando a pessoa fala esse monte de asneira que Jó falou, é no auge da dor, é no auge da cegueira, não espiritual, porque ele sempre se manteve justo ali para Deus, mas da cegueira da dor mesmo. A dor é tão grande, o sofrimento, o caos é tão absurdo que ele não encontra Deus. Por isso o nome do meu e-book, Encontrando Deus em Meio ao Caos. Por isso que eu escrevi sobre isso, porque ele está ali com as vendas nos olhos pela dor. Isso o Eliú não tem. Ele não tem essa compreensão. Ele está falando isso porque ele está com a cabeça cheia, ele está falando isso porque a dor está muito grande. Nós que somos mais velhos, algumas vezes, alguns velhos têm essa percepção de perceber que ele tá falando esse monte de loucurada aqui pela dor. Isso só a sabedoria experimental é que sabe. Deus fala de várias maneiras, mas eu lhe digo que você não tem razão. Eliú falando. Pois Deus é maior do que todas as criaturas humanas. Por que você acusa Deus afirmando que Ele não te dá atenção, que Ele não dá atenção às nossas queixas? Por que você acusa Deus? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite, na cama, quando dormimos um sono profundo, Ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar, para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, Ele nos tira da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Outras vezes, Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam. O doente perde o apetite e não quer nem ver as comidas mais gostosas. Ele emagrece, vai se acabando e no fim vira pele e osso. Ele está às portas da morte e logo será levado para a sepultura. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, um dos milhares de anjos de Deus, que ensinam a gente a fazer o que é certo. O anjo terá pena dele e pedirá a Deus: solte-o. Ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Então ele terá saúde novamente e o seu corpo será forte como era na sua juventude. Quando orar, Deus o atenderá. Ele o adorará com alegria e Deus o aceitará de novo como um homem direito. Ele dirá a todos: pequei, cometi injustiças, mas Deus não me castigou. Ele me salvou da morte e ainda posso ver a luz. Deus faz tudo isso com a gente e faz várias vezes. Ele não deixa que morramos e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida. Agora, Jó, escute com atenção e fique calado. Ai, ai. Pois eu vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute. O que eu lhe ensinarei como ser sábio. Meu Deus do céu. Era só o que faltava para Jó, né, gente? Por favor, por favor.
Mas você vê que Jó foi provado de todas as formas. Esse gurizinho aqui é brabo. Ele tá colocando tipo a pedra final na sepultura, né? A lápide na sepultura de Jó, porque Jó já tá todo lascado. Aí vem um gurizinho desse falando essas coisas. Fique calado e me escute, que eu lhe ensinarei como é ser sábio. E Jó tem que engolir seco ali o orgulho. Deus está trabalhando com Jó nesse capítulo o orgulho. E nós também. Por isso nós estamos lendo nessa devocional isso aqui. Deus está trabalhando conosco nesse dia. A mensagem deste dia é: trate do seu orgulho, seja humilde, ouça as pessoas, não pela idade delas, mas pelo que elas sabem, pelo que elas podem acrescentar na sua vida. Talvez a resposta que você está procurando venha de uma criança, até de um bebê. Porque como ele falou, Deus fala de várias formas. E você está se bloqueando por etarismo. Porque você não quer ouvir uma pessoa mais nova do que você, ou mais velha do que você também. Porque o que Deus está falando com a gente nesse capítulo é orgulho. Quebre este orgulho. Seja uma pessoa mais humilde. Seja uma pessoa mais simples. Deus quer trabalhar na sua vida, Deus quer te responder, Deus quer transformar a sua história, mas o orgulho que você tem está te atrapalhando. É isso que Deus está falando comigo e com você nesse dia aqui. Tem um quadrinho aqui, como eu sempre falo para vocês, minha Bíblia tá toda rabiscada. Tem um quadrinho aqui, ó, e eu vou ler ele. Eu não li também, vou ler agora com vocês. Reflexões de vida. O sopro do Todo-Poderoso. É baseado em Jó 33, versículo 4. Pois foi o Espírito de Deus que me fez e o sopro do Todo-Poderoso que me dá a vida. Talvez você seja inseguro, inadequado, equivocado ou barrigudo. A morte, o pânico, a depressão, a desilusão, talvez o rodeie. Talvez fique rodeando você. Mas você não é só isso. Mas você não é só isso. Você é aceito. Você é aceito. Jamais confunda sua percepção de si mesmo com o mistério de que você é verdadeiramente aceito. Talvez você está se sentindo péssimo assim. Você acha que todo mundo é mais importante, mais valioso, mais especial do que você. E o orgulho te consome. O orgulho te consome. A situação de você ter que ouvir uma pessoa que você acha inferior, seja de idade, seja de escolaridade, seja do que for, te consome por dentro. Mas Deus veio nos trazer essa palavra linda. Você é verdadeiramente aceito por Deus do jeito que você é. Você tem que se moldar, você tem que melhorar a cada dia. Ser uma pessoa orgulhosa, ser uma pessoa que não dá ouvidos para pessoas por isso ou por aquilo, é burrice. É burrice e é orgulho. Então que hoje você entenda que você é aceito de qualquer forma. Você pode ouvir uma pessoa mais nova ou mais velha, mais inocente, mais sábia, mais estudada, menos estudada, analfabeta. Você pode ouvir, porque você já é aceito por Deus. Então abra seu coração, larga esse negócio de orgulho para lá e deixa Deus usar as pessoas para falar com você. Beijão e até amanhã.